A indagação sobre a literatura imitar a vida ou a vida imitar a literatura, a princípio, é uma questão abrangente, pois o autor pode empregar a realidade em diversos sentidos, que serão compreendidos de acordo com a realidade daquele que lê. Iniciamos, então, com o pensamento do filósofo Aristóteles, de que a literatura é a representação da realidade por meio de palavras. E dando continuidade, a essa ideia de que a literatura é a representação da realidade por meio de palavras, vale destacar que é a capacidade do ser humano de transmitir pensamentos, sentimentos, acontecimentos por meio das palavras, que é uma das grandes responsáveis por fazer da literatura uma conectora de realidades. Por que uma conectora de realidades? Porque o autor ele vai olhar para o mundo externo e dentro da sua obra literária ele vai criar ou recriar uma realidade. Enquanto o leitor, ao ler essa obra literária, vai interpretar essa realidade de acordo com as suas vivências. Dessa forma, o presente trabalho tem o papel de relacionar a vida e a literatura como concorrentes que imitam uma a outra. Por quê? Porque a obra literária muitas vezes vai trazer acontecimentos cotidianos para dentro dela. Ao mesmo tempo que um leitor, ao ler essa obra, pode transportar opiniões e sentimentos para a sua vida. Irei falar um pouco sobre o objetivo deste trabalho. Através de pesquisas sistemáticas e reflexões, o objetivo dele é encontrar a resposta sobre quem imita quem, entre a literatura e a vida. Será que é a literatura que imita a vida ou é ao contrário? Trata-se de uma questão filosófica e subjetiva. Entretanto, buscamos encontrar a resposta sobre essa conexão histórica entre ambas, que levará o leitor a tirar as suas próprias conclusões. Para justificar a relevância deste trabalho, devemos começar levando em conta a expansão do acesso à educação e as evoluções tecnológicas que têm ocorrido nas últimas décadas, o que propiciou grande disseminação da literatura. Dessa forma, a análise realizada neste trabalho é pertinente para que compreendamos o funcionamento da interação entre a arte literária e a vida. A partir da pesquisa bibliográfica realizada, é possível constatar o papel que a literatura desempenha na cultura e na sociedade. Esse papel vai muito além da literatura como um simples meio de entretenimento. É através dela que são explorados e representados diversos aspectos da realidade, como as questões sociais, as experiências e o comportamento humano. O leitor, quando compreende a função da literatura de representar a realidade, saberá fazer dela uma ferramenta de transformação social ao exercitar o seu pensamento crítico, estando no papel de leitor ou no papel de produtor de textos. Outro campo que poderá ser beneficiado a partir da conclusão dessa análise é o da prática docente, pois os professores, quando conscientes do potencial transformador da arte literária, se tornarão mediadores e incentivadores do desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, levando-os ao exercício pleno da cidadania. A partir dos estudos, fizemos um levantamento bibliográfico sobre como a vida e a literatura, para a sociedade contemporânea, não existem separadas. Para compreender esta reflexão sobre quem imita quem, é necessário adentrar um pouco na história e observar essa dicotomia. Antes da escrita, a espécie humana é comunicativa, o que ocorre antes da escrita, como se observa os registros rupestres de mais de 30 mil anos atrás. Após a escrita, a linguagem escrita passa por grandes clássicos, como, por exemplo, a Odisseia, que narra as viagens e aventuras de Odisseu, em grego, e em latim Ulisses, que ficou conhecido por sua destreza, astúcia, esperteza, inteligência e habilidade, tanto na guerra como no governo. Foi um dos heróis da Guerra de Troia. E outras infindáveis literaturas da antiguidade, que demonstram a rotina,
e as crenças da vida cotidiana, transportando a experiência do real e sensações do imaginário para as folhas de papiro e inscrições nas rochas. Dessa forma, temos a literatura imitando a vida, onde existem inúmeros registros da literatura refletindo sobre a realidade da sociedade. Após a Revolução Industrial e a introdução da imprensa, houve o aumento de acesso à educação. E, atualmente, com o advento da internet, a publicação literária torna-se progressivamente cada vez mais acessível à população, criando possibilidades de representações, trazendo os espaços à diversidade e de denúncias sociais. A relação entre o que vive a sociedade e a maneira pela qual isso é refletido na literatura pode ser observada em diversos períodos literários, e principalmente nas transições entre eles, onde derruba-se os exageros de um ou o idealismo de outro. A dicotomia, que até pode parecer um ponto arbitrária do tema, ocorre na forma de ciclo, que se inicia quando a literatura imita a vida e deixa aflorar insatisfações e questionamento do autor. E quando esse descontentamento serve de estímulo para as mudanças desejadas se concretizarem, pode-se observar a vida imitando a literatura. Vou falar um pouquinho sobre a associação da literatura com a filosofia clínica. A literatura imita a vida ou a vida imita a literatura? A resposta a essa pergunta, como a muitas outras que sugerem dilemas na forma de dicotomias, se encontra em um novo paradigma proposto por Luz Pachter, em 1997, quando escreveu Filosofia Clínica Propedêutica. Quando ele pensou também, e criou a filosofia clínica, um método. A clínica filosófica apareceu na década de 90 como uma alternativa da prática terapêutica. Em seus desdobramentos, tem se tornado uma metodologia contracultural, cuja aplicação atinge uma série de áreas do conhecimento humano, sendo vanguarda para as aproximações com o singular e seus modos de ser. Entre suas inúmeras possibilidades estão as intervenções submodais por meio da linguagem literária. Ou seja, quando associamos a filosofia clínica com a literatura, para algumas pessoas, porque estamos tratando do singular, ela pode fazer a função de uma farmácia subjetiva, a qualidade de vida, melhorar o bem-estar da pessoa. Este trabalho teve a finalidade de fazer um estudo aprofundado, a fim de refletir se a literatura imita a vida ou se a vida imita a literatura. Diante da compreensão que tivemos sobre o assunto em questão, a nossa pesquisa transitou entre a arte, a filosofia e a literatura. Através da pesquisa bibliográfica e documental, nós analisamos livros, artigos e sites que falavam sobre o assunto. Em nossa fundamentação, nós utilizamos vários teóricos que foram muito importantes para o embasamento. Construímos hipóteses em relação ao assunto discutido através da pesquisa bibliográfica, que colaborou com a resolução do problema pesquisado. O presente trabalho, como já dito nos objetivos, tem o propósito de desvelar o tema: a literatura imita a vida ou a vida imita a literatura? Para responder tal questionamento, buscou-se na literatura argumentos que pudessem subsidiar a uma possível conclusão. A sociedade contemporânea, com a expansão dos sistemas de ensino e consequente letramento de grande porcentagem da população, segundo o Kleiman 2014, vive uma realidade onde as letras fazem parte de seu cotidiano e indiretamente acaba influenciando condutas
e vários aspectos da vida humana. Nesse interim, que Dias levanta a questão onde a literatura e a vida não existem separados. Segundo Deleuze 2006, a literatura é a enunciação de um povo local que conta as aventuras e façanhas de tal povo, demonstrando assim aspectos da realidade vivida. Caravaggio, 2003, corrobora com esta linha de pensamento, quando analisa a obra de Cervantes e contextualiza toda a realidade vivida, somada com as suas viagens por motivos de guerra, as quais participou, e incumbências reais, efetuadas em outros países. Todo esse conjunto, somado com as perdas, frustrações e os anos de prisão, disponibilizaram a inspiração necessária para Cervantes escrever seus livros, dos quais se destaca Dom Quixote, que é o herói atrapalhado que retratava o caráter do período feudal. O desenvolvimento literário utilizou-se da cultura vigente como fonte de inspiração. Situação essa que possibilitou que mais obras literárias fossem disponibilizadas para a população. Mais escritores começam a retratar o cotidiano e assim surgem os períodos literários, e com eles mais contos épicos imaginários, mas que retratavam um vislumbre da sociedade vigente. Silva, 2017, descreve as principais epopeias do contexto brasileiro, momentos que concordam com a citação de Lopes, de que a literatura imita a vida. Sob a égide da literatura e da vida, segundo Pachter, 1997, foi oferecida a filosofia clínica como uma proposta de auxílio para diversas situações da vida, utilizando da filosofia para ajudar pessoas a entender questões existenciais, angústias e tristezas. Goya, no livro A Escuta e o Silêncio, explana sobre a individualidade de cada um e que para o tratamento para cada indivíduo é necessária uma abordagem literária diferente. Tal abordagem corrobora com o Strasburger, 2021, que salienta: é necessário encontrar a matriz discursiva de cada pessoa. Há ainda outros autores que vão criticar os estudos em grupo e as políticas públicas. Segundo Ferreira, 2021, a argumentação da filosofia não é suficiente para o exercício clínico. Se tratando do indivíduo, esses outros recursos, que são políticas de Estado, não conseguem alcançar o íntimo do ser. Para tal, Strasburger, em Literatura e Singularidade, dá uma sugestão: o contato com o livro, que pode modificar através da experiência que ocorre no imaginário. Diante do exposto, fica subentendida a união intrínseca entre a literatura e a vida. A literatura inspirando condutas e as situações do cotidiano, inspirando grandes clássicos, o que corrobora com a proposta de que, através da literatura dos filósofos e dos clássicos, de utilizar a filosofia clínica como mais uma opção de tratamento individual. Nós entendemos que a imitação é algo positivo, pois geralmente imitamos o que é bom. A literatura, ela acompanha a evolução humana desde a antiguidade e faz parte da cultura de todos os povos. Ela possibilita ao ser humano conhecer e refletir sobre a sua história e de seus antepassados. A conexão do leitor com o texto depende da sua singularidade, de seu conhecimento de mundo e de seus processos internos e externos. A leitura nos leva para vários lugares, sejam eles reais ou fictícios. Nossa intenção foi refletir e chegar ao entendimento sobre quem imita quem, se é a vida ou a literatura. Portanto, através dos estudos, questionamentos e reflexões sobre o assunto, observamos que existem relação e uma influência muito grande entre elas. Dependendo da circunstância,
Ela colabora e ou influencia a outra. O presente estudo buscou, então, interpretar a literatura como um instrumento de conexão mesmo e transmissão de realidades, por meio da qual autor e leitor podem se conectar e conectar suas realidades. A vida e a literatura exercem entre si uma relação mútua de influência, em que pessoas influenciam narrativas, mas narrativas também influenciam pessoas, retratando, recriando e transformando realidades para dentro e fora do universo literário.